vamos falar um pouco sobre o elemento químico silício. Ele é o segundo elemento químico mais abundante da Terra e ele é obtido através de rochas e da areia. O processo de obtenção dele é através da equação que está no nosso slide. Ele é obtido tanto na rocha quanto na areia na forma de óxido de silício, SiO2. Através da reação, a gente consegue obter o silício puro. Por que queremos silício puro? Porque no processo da computação, o silício é de extrema importância de ser puro, pois sendo puro, ele tem grande propriedade de ser semicondutor. Além disso, o silício ele é tão importante na computação, ele ganhou um status muito importante no meio da computação. Por isso que o nome da grande região científica da área da computação, o Vale do Silício, leva o seu próprio nome. Agora vamos assistir um vídeo da Intel falando um pouco da fabricação do processador desde a obtenção do silício. Agora, a gente sabe que existe uma grande corrida científica pela falta do silício no mercado. Mas por que o silício está no seu fim? Bom, isso depende muito de uma lei criada pelo ex-presidente de uma grande empresa da área da computação, a Intel. A Lei de Moore, que leva o nome do ex-presidente. A Lei de Moore, ele explica que a corrida científica, ela se baseia que a cada 18 meses o processador se desenvolve 2 vezes mais do que o anterior. E por isso o silício está sendo prejudicado, pois o silício está perdendo suas características quando diminui de tamanho. Ou seja, as empresas Intel, AMD estão começando a fazer uma corrida científica para o combate, para o surgimento de um novo elemento químico que possa substituir o silício nos processadores. O que determina a escolha do substituto do silício vem através desse efeito, o efeito Hall. Podemos ver pela imagem que ele é um efeito que estuda os campos magnéticos em volta dele. Ou seja, em diversos campos aplicados por uma chapa desse metal, desse elemento químico, e assim essa chapa ganha uma tensão. Pela tensão que essa chapa ganha, você consegue descobrir a característica do elemento químico para ver se ele é compatível ou não dentro dos processadores. Um desses possíveis substitutos, que vamos citar agora, é o tolureto de mercúrio. O tolureto de mercúrio é um composto que está sendo pesquisado
mais precisamente na Holanda, pela Faculdade de Utrecht. Temos uma brasileira desenvolvida na pesquisa e a pesquisa está se baseando muito pela teoria. Eles não conseguiram colocar muito bem a prática na pesquisa. E a maior razão para o desenvolvimento do tolureto de mercúrio é o efeito Raw. Ele se adequa perfeitamente ao efeito Raw. Com isso, os pesquisadores acreditam que o tolureto de mercúrio possa ser, sim, um substituto do silício no futuro. Um outro substituto do silício é a liga entre o índio, o galho e o arsênio, INGAS. Ela é uma liga composta por elementos do grupo 3 e 4 da tabela periódica. Essa liga está sendo desenvolvida pelo MIT, nos Estados Unidos, através de um professor chamado Jesus Delamo, e ele explica a escolha dessa liga através da proximidade na tabela periódica dos elementos, pois cada vez que os elementos estão mais próximos na tabela periódica, ele consegue ter uma afinidade, uma semelhança nas propriedades. Com isso, sendo o silício do grupo 4, você trabalhando com uma liga do grupo 3 e 4, você consegue ter uma proximidade nas proximidades das propriedades. Outra razão é a mobilidade dos elétrons dessa liga, favorece muito as propriedades de semicondutor. Além disso, essa liga se adequa à lei de Moore, o que é muito importante para a área da computação. Os nanotubos de carbono são outros possíveis substitutos. Uma das razões é a grande proximidade do carbono com o silício na tabela. Eles estão no mesmo grupo, somente em períodos diferentes. Os nanotubos são o futuro da tecnologia. É a nanotecnologia sendo aplicada nos processadores. Essa pesquisa está sendo desenvolvida por um professor, Max Schulacker, na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Ele já conseguiu fazer um computador à base de nanotubos de carbono, o CNTS. Então, ele já conseguiu colocar na prática os nanotubos de carbono. Com isso, colocando já na prática os nanotubos de carbono, ele já consegue trabalhar em cima das pesquisas e da fabricação de novos processadores. Ele está juntando o presente, que são as pesquisas dele, com o futuro, que é a nanotecnologia. O grafeno é outro possível substituto do silício. Ele é uma alotropia do carbono. Como nanotubos de carbono, tem a proximidade da tabela periódica, o que favorece muito as pesquisas, pelas proximidades das propriedades. O grafeno, em 2006, foi resultado de um prêmio Nobel ganho por cientistas ingleses. Temos no Brasil a MacGraph, que é um centro de pesquisa, junto com uma parceria na Universidade de Singapura. Liderando as pesquisas, tanto aqui no Brasil, tanto em Singapura, está um brasileiro. Além disso, o grafeno já é muito importante em meios comerciais, como TV de LCD. Os processadores surgiram na década de 70 com um único chip de silício. Antes deles, os computadores utilizavam válvulas e módulos interconectados. O processador é o cérebro da máquina, porém ele necessita de outros componentes para executar as suas tarefas, como o mouse, o monitor ou o HD. Ele está localizado na placa-mãe e é composto por 3 unidades: a ULA, que é responsável pelas operações aritméticas e lógicas, a UC, que armazena instruções que estão sendo executadas e possui uma memória central. Para começar a falar dos tipos de processadores, é necessário apresentar o conceito de clock. O clock é um sinal para o sincronismo das operações realizadas pelo computador. A unidade do clock é o hertz. Para fins práticos, 1 kHz é equivalente a 1000 Hz. 1 MHz é o equivalente a 1000 kHz e 1 GHz é o equivalente a 1000 MHz. Portanto, um processador com 800 Hz de clocks, ele é capaz de fazer 800 operações de ciclos de clocks por segundo. A evolução dos processadores aconteceu baseada nos clocks, principalmente entre a disputa entre Intel e AMD, que são duas empresas no ramo de processadores. Elas fincaram uma grande disputa
para ver quem conseguia a maior velocidade de clock. A evolução dos clocks equivale à quantidade de operação que o processador consegue executar. Portanto, quanto maior o clock, mais operação o processador consegue executar. Os tipos de processadores se dividem nos seguintes subitens. A geração pré-x86, que alcançava um clock de 2 MHz. Em seguida veio a família x86. A Intel alcançou um clock de 8 MHz, mas logo a AMD alcançou o clock de 25 MHz, liderando a disputa. Em seguida, a Intel lançou os modelos 386 e 486, que possuíam um clock de 33 a 100 MHz. O modelo Pentium da Intel alcançou um clock de 450 MHz e o modelo K da AMD batia de frente com esse. No período da Lei de Moore, a AMD liderou a disputa, construindo um processador de 1 GHz de clock, porém logo a Intel passou na frente com um de 4 GHz. A disputa chegou a tal ponto que ficou impossível dobrar o número de transistores para aumentar o clock conforme a Lei de Moore designava. A solução foi criar um processador com mais de um núcleo. Ele trabalharia com escalonamento de tarefas e, portanto, ele trabalharia praticamente com o dobro do clock do processador antigo. Com isso surgiram os processadores multicore. Por exemplo, um processador multicore de 1,5 GHz trabalharia equivalente a um processador anteriormente de 3 GHz. Porém, o dobro não é exato. O escalonamento ocupa um pouco da memória, pois ele precisa determinar qual núcleo executará a tarefa. Com isso, não é possível alcançar o dobro exato. Esse foi o nosso trabalho, apresentando os processadores e os possíveis substitutos de silício.